Olá, mulher restaurada! Quanto tempo! Olá, você aqui do canal também, que participa, né, desse canal, que tem um grande propósito de ensinar, de nos conduzir, de nos preparar, de nos restaurar através da ação do nosso amigo fiel, do nosso consolador, do Espírito Santo de Deus. E eu fico muito feliz de conseguir voltar aqui depois de algum tempo, já tem, eu acho que mais de um mês, que foi colocada a última aula da Escola de Esther. E o propósito desse momento aqui, desse encontro com você, é para falar um pouquinho sobre, né, esse tempo de preparo que nós estivemos juntas. E assim, gente, aconteceu muitas coisas inesperadas por mim, mas programadas pelo Senhor aconteceram, né? Eu enfrentei aí um mês de um resfriado muito forte, eu não tinha como falar, eu não tinha como deixar nenhuma aula aqui durante o mês todo de abril, praticamente comecinho de abril até o início de maio. E eu falei, Senhor, nós precisamos estar sensíveis, né? Para entender o que o Senhor está fazendo. Eu falei, Senhor, eu preciso deixar a aula 10, que até então tínhamos tido até a aula 9, né? Mas o Senhor que faz como Ele quer, porque o reino é dele, a missão nos é dada, mas a missão vem dele. Então eu não consegui deixar a aula de número 10. E essa semana, né, eu estava muito empolgada já para pegar a Bíblia, para ler, para ver como que seria a aula 10. E o Senhor ministrou ao meu coração que foram exatos 9 aulas, que foram essas aulas que o Senhor quis trazer para nós. E se eu fosse teimosinha, né, e não tivesse ali atenta à voz do Senhor, eu iria deixar a aula 10, mas talvez não seria algo vindo do coração de Deus, né? Talvez seria algo que o meu coração ia desejar falar, ia desejar trazer. Então, quando eu ouvi o Senhor falando que completou, né, que ele fechou, né, e que era aquelas 9 aulas, eu entendi que o Senhor sabia exatamente o que cada mulher necessitava receber nessas 9 aulas e o que cada uma iria necessitar após ouvir colocar em prática. Porque a palavra do Senhor vai nos falar lá em Mateus 7, se eu não me engano, eu vou até abrir aqui na Bíblia para a gente poder ler rapidamente o que diz essa palavra. Mas lá em Mateus 7 vai dizer que sobre os dois fundamentos, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo muito grande a sua ruína. Então, há uma diferença entre ouvir e praticar. E aqui, o modelo que Jesus traz para que a gente possa compreender melhor essa questão, é a casa. E lá em Provérbios 14 fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a mulher tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E muitas vezes a gente ouve a palavra, a gente escuta aquilo que o Senhor fala através de pessoas, né, através dos nossos pastores, dos nossos líderes, né, através dos profetas que ele deixou. E nós ouvimos a palavra do Senhor, mas às vezes a gente não pratica a palavra. A gente tem dificuldade, às vezes, de praticar, porque praticar requer posicionamento, requer, muitas vezes, renunciar. Essa semana que passou, né, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo em que eu fiquei um pouco debilitada, né, por conta da gripe.
E o Senhor fez muitas coisas que eu não esperava que ele fosse fazer. E quando foi passando o tempo, né, eu fui falando assim, Deus, como é que eu vou dar conta? Eu sou mãe de 2 meninos, né, ainda numa fase da infância. É, eu sou esposa, eu tenho a minha casa, a minha família. Então, começaram a surgir algumas responsabilidades que eu fiquei assim, agora? Como que vai dar, como que eu vou dar conta, como que vai dar certo? Mas uma coisa veio muito forte no meu coração, que eu quero compartilhar com você, que é a questão de você saber tirar da sua vida aquilo que já não cabe mais para você e você quer continuar fazendo e acrescentando outras coisas junto. E aí, o que que acontece? Você não vai dar conta nem das que você já estava fazendo, nem das novas coisas que vieram para você fazer, porque não dá para dar conta de tudo. Alguma coisa você vai ter que, ó, tirar do papel, né? Tirar do seu plano, da sua vontade, que às vezes é só a nossa vontade, não tem nada a ver com a vontade de Deus. E eu fiz, e eu tenho feito, né? Eu tenho feito uma oração ao Senhor, que é para que eu venha fazer aquilo que Ele declarou que eu fizesse. E que Ele me mostrasse aquilo que eu estou fazendo, que não tem a ver com a responsabilidade que Ele colocou para mim fazer, que Ele me mostrasse e que eu pudesse abrir mão. Porque muitas vezes nós fazemos tantas coisas, principalmente nós que somos mulheres. Nós fazemos muitas coisas, né? Responsabilidades dentro de casa, fora de casa, trabalho. Às vezes você é uma mulher que também tem compromissos na sua igreja, com pessoas que estão na sua volta. Você cuida de uma mãe acamada, de um pai doente, de um filho especial, né? De uma criança atípica. E aí a gente fica pensando, como que eu vou dar conta? Então, muitas vezes você vai ter que olhar para a tua vida e olhar com os olhos do Espírito Santo na sua vida para que você tenha clareza daquilo que já não cabe mais para você. Claro que a sua família sempre você vai ter que cuidar, porque é o presente que o Senhor te deu, é o primeiro ministério que o Senhor confiou a você. Então, a sua família é prioridade sempre, sempre, né? Nós temos uma hierarquia que eu aprendi, que é Deus, né? Deus no seguinte, o seu relacionamento com Deus, não é o que você faz para Deus, não é quantas vezes por semana você vai à igreja, não é quantas vezes você tá servindo na igreja no culto, não, é o seu lugar de intimidade, é quanto tempo você passa se relacionando intimamente com o Senhor em oração. Então, esse é o tempo de qualidade que você tem com o Senhor. Não tem nada a ver com o que você faz para o Senhor, mas é o tempo que você passa com o Senhor Jesus. O tempo de adoração, o tempo de meditação da palavra, né? O tempo que você está ali ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso é o primeiro ponto da tua vida, porque todas as outras decisões que você vai tomar a partir desse momento, o Senhor vai dar clareza. Então, quando a gente começa o nosso dia aos pés de Jesus, todo dia vai ser direcionado. Às vezes a gente quer começar o dia na correria, sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem abrir a palavra para entender o que ele quer falar, sem orar, sem pedir direção. Então, a gente começa um dia crendo na nossa própria capacidade humana. Mesmo que você acorde correndo e muitas vezes não dê tempo de dobrar seus joelhos, mas saia em pensamento já, né? Ligada com o Senhor, apresentando seu dia para Ele, a sua casa, os seus filhos, a sua família, os seus pais, se você mora com os seus pais, as pessoas que você convive, se você mora sozinha, presente, né, o seu ambiente onde você mora, os seus amigos, né? Se você é solteira, já vai orando a Deus pelo seu matrimônio, pelo seu futuro marido, se você ainda não tem, enfim. Comece o dia apresentando a Deus o seu trabalho, as pessoas que trabalham com você e tudo aquilo que você apresenta ao Senhor, Ele vai direcionando e Ele vai cuidando e Ele vai mostrando para você o caminho. O problema é que nós vivemos num tempo, né? Quando eu falo nós, eu me incluo, né? Como a primeira até da lista, um tempo de muitos afazeres, um tempo de muita correria e às vezes a gente não prioriza aquilo que tem que ser priorizado. Então, quando eu olhei para a minha vida, que eu falei assim, agora eu preciso aprender que nem tudo vai caber, sabe? É igual aquela mala que você quer levar tudo naquela mala, mas você sabe que quando você for sair com essa mala, ela não vai passar, né? Ali no peso, vai exceder o limite. Por quê? Porque você quis carregar
tudo nela, você quis colocar tudo. Mas ela só tem limite para uma quantidade de coisas. Então você vai ter que abrir mão de outras coisas para colocar o que você realmente vai usar, o que você realmente precisa, o que de fato, né, você sabe que é prioridade. Como está a mala da sua vida? Quantas coisas você está carregando aí que você acha que vai dar conta, que você acha que é responsabilidade sua e nem é. E nem é. E você tá aí, né? Surtando, passando mal, cheia de debilidades, sufocada, cansada, estressada com seus filhos, com seu marido, com as pessoas que precisam receber de você amor. Você não se cuida, você não se ama, não se valoriza para amar outras pessoas, você precisa cuidar também de você, né? Não tem mais tempo de qualidade e aí você acha que dá para continuar. Eu quero hoje falar com você nessa última aula, né? Vamos dizer assim, nesse fechamento de todas as aulas da escola de Esther. Com certeza, Deus te chamou para fazer coisas lindas no reino dele, né? Ele te capacitou, ele vai continuar te capacitando, mas nem tudo é para você fazer. Nem tudo é para mim fazer. E olha, às vezes é difícil a gente entender isso, sabe? Porque às vezes parece que a gente quer ser a salvadora da pátria, aquela que vai salvar a vida de todo mundo, aquela que tem as respostas para todo mundo, sabe? Aquela que vai dar um jeitinho brasileiro, como dizem por aí, para tudo e para todos. Mas muito pelo contrário. Você tem as tarefas, você tem as prioridades que o Senhor colocou, mas você precisa pedir: Pai, me mostra o que de fato eu preciso fazer. E aquilo que já não cabe mais na minha mala, já não cabe mais na minha vida, me mostra para que eu venha renunciar, para que eu venha ter coragem de dizer simplesmente não dá. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como. Às vezes a gente tem dificuldades de dizer não para as pessoas, né? De falar, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. E a gente quer ficar ali alimentando, né, uma falsa ilusão de que a gente vai dar conta. Só que a conta ela chega e ela vai chegar pra gente. Ela vai chegar pra gente. A gente acha que a espiritualidade, o estar com o Senhor, o agradar ao Senhor, muitas vezes é medido pelo número de coisas que nós fazemos. Minha irmã, hoje eu quero declarar para você uma coisa. O Senhor te ama, independente do que você faz. A palavra de Deus fala que o amor dele é incondicional e é por graça. Graça é um favor imerecido. Então, se é imerecido, você já sabe que por mais que você faça tudo o que você pensar, essa graça, ela não é favorecida pelos méritos daquilo que você faz. Ela é um favor imerecido que se renova a cada manhã. Ah, então não tenho que fazer mais nada, então não tenho que servir mais o reino de Deus. Não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando que você tem que aprender, que eu tenho que aprender, que nós temos que aprender a entender o que nós de fato fomos chamados para fazer. Porque quando eu entendo que o Senhor me escolheu, que Ele me selecionou, né, para um propósito na Terra, é aquilo que Ele escolheu para mim. Mas muitas vezes a gente faz coisas que o Senhor não pediu pra gente fazer. E não é pouca não, viu? Muitas vezes é muitas coisas. E o que deve ser feito de fato, a gente às vezes não faz. E eu digo isso porque quando eu tomei essa decisão, né, de orar e de falar pro Senhor, chega. Porque como o Senhor me presenteou, né, com um ministério onde eu gosto, né, primeiramente, ele me deu algo que eu gosto de fazer, que é estar com mulheres à roda da mesa, falar de Jesus, né? O Senhor me traz pessoas, às vezes, para aconselhar na palavra. Então, eu sempre quero algo que venha somar o meu ministério. Então, eu começo um curso aqui, eu começo, né, uma qualificação melhor para aprender mais, para poder ser melhor, primeiro para mim, depois para minha família e depois para passar isso para outras mulheres. Primeiro tem que ser para mim, né, para o meu relacionamento com o Senhor, para o meu crescimento espiritual, depois para minha casa, para os meus filhos, para minha família, e depois isso vai resultar também através disso, né, do que o Senhor derrama aqui para outras pessoas. Porque é assim que tem que ser. Porque se a gente derrama fora e não coloca dentro, também tá errado, né? Se a gente quer fazer tudo lindo para as pessoas fora, mas dentro da nossa casa a gente faz tudo de qualquer jeito, também não vai agradar o Senhor.
Então a gente começa em casa, a gente começa com as pessoas que convivem com a gente todos os dias, que o Senhor nos deu e é chamado de família. Então quando a gente serve a mesa, quando a gente faz a comida, quando a gente lava a roupa, gente, é o trabalho doméstico da Aninha, porque lá em Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, a partir do versículo 10, ela primeiro, ela mantém um ambiente preparado para a família dela. Ela não é impedida de ter recursos financeiros, de ter um trabalho, não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que de longe ela traz o seu pão, né? Que ela se esforça para fazer o melhor pela sua família. Mas ela primeiro, ela vai buscar proteger a casa dela, forrar a casa dela, como diz aquela palavra. Então ela prepara a casa dela, ela prepara o ambiente, ela prepara o lar e ela é louvada pelos seus filhos e pelo seu marido. Porque no finalzinho diz que eles a chamam bem-aventurada. Então começa em casa. O que nós ouvimos dos nossos filhos, o que nós ouvimos do nosso marido ao nosso respeito é de fato quem nós somos. E isso às vezes nos causa assim, né? Meu Deus, mas eu não sou essa pessoa aí. Mas a gente acaba tendo que enfrentar um confronto, né? Não é uma afronta, é um confronto. Porque se nós não formos confrontadas, nós não mudamos. E a gente sempre acha que quem tem que mudar é o outro. E o Senhor tem me ensinado muito que através da minha mudança, da minha transformação, eu posso permitir que os outros mudem comigo também. Mas quem tem que mudar primeiro sou eu. E isso às vezes não é tão fácil. Na fala, né, verbalizando, parece ser nossa, muito simples, mas no dia a dia, você vencer a sua carne, você vencer o seu eu, né? Não é tão fácil assim. Mas quando você entende que você foi chamada para viver a palavra de Deus, viver não é só conhecer, não é só ouvir, como nós lemos aqui nessa palavra. Viver a palavra de Deus é prática. E a prática, ela precisa acontecer todos os dias. Todos os dias. Então a gente vai aprender a priorizar o nosso relacionamento com Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos revelar a vontade dele pra gente. Depois é o nosso relacionamento com quem? Se você é casada, com o seu marido, né? A forma que você trata o teu marido, a forma como você se submete a ele em amor, não é uma coisa forçada, é em amor. O próprio Senhor vai trabalhar o seu coração para isso. Você vai, Senhor, me ensina a ser submissa em amor, meu esposo. Eu não sei, eu escuto falar sobre submissão, mas eu não entendo nada, eu não nem quero ser submissa, mas me ensina. O Espírito Santo vai te ensinar. A Daiane, de 5 anos atrás, ela não era submissa, nem sabia ser. E ela não gostava desse termo, submissa. Então, quando ela ouvia nas pregações que a mulher tinha que ser submissa ao marido, ela já recuava. Né? Eu já ficava assim, peraí, né? Mas o meu marido faz isso aqui, mas o meu marido faz aquilo ali, eu não concordo. Então, o meu pensamento, a minha mente estava tão distante do que era me submeter, que eu achava que era impossível. O que eu aprendi, o que eu vi, o que eu vivi, não me permitia quebrar, sabe, essa mentalidade aqui humana, né, do mundo, às vezes até, e viver uma mentalidade de Cristo, bíblica. Mas eu pedi ao Senhor que me ensinasse. E a partir do momento que eu falei com o Senhor que eu queria aprender, ele me ensinou. Ele falou para mim como eu deveria agir, ele falou como era a submissão, e ele começou a transformar o meu coração num coração submisso ao meu marido como ao Senhor Jesus, né? E então isso foi o quê? Foi um processo e ainda permanece, porque o processo ele é todos os dias. Não é de uma, né, não é algo assim, nossa, instantâneo, botei no fogo, 3 minutos tá pronto. Não, é todos os dias. E depois na maternidade, como mãe, como você trata os seus filhos. Porque o seu filho, ele tem a tendência de fazer o que você faz, de falar o que você fala. E eu tenho me policiado quanto a isso, porque muitas vezes eu quero pedir coisas para os meus filhos que eu mesma às vezes não faço. Então eles não vão fazer o que eu peço, eles vão fazer o que eu faço. Então a gente precisa se autoanalisar. Será que eu estou pedindo algo para os meus filhos que eu mesma não estou fazendo? Será que eu estou impondo uma regra? Né? Eu estou sendo autoritária e não tendo autoridade no meu lar, porque autoritarismo não é ter autoridade. É diferente. Depois você pode até pesquisar mais sobre isso, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas é diferente ser uma autoridade na sua casa e usar de autoritarismo. São duas coisas totalmente diferentes. Né? A autoridade é quando você se torna uma referência.
Uma pessoa que ela é autoridade para o outro, ela é referência para o outro. O outro vê e quer fazer como ela faz, por isso ela se torna uma autoridade. Agora, o autoritarismo é quando você impõe algo para alguém fazer que você mesmo às vezes nem faz. E às vezes nós somos autoritárias, né, na nossa casa com os nossos filhos. Se os seus filhos já são grandes, né, que bom, você já não tem mais que lidar com aquela fase da infância. Eu sei que cada fase é um desafio, né? Talvez na fase da infância é de um jeito, na adolescência de outro, na fase adulta de outra, e mãe é para sempre, não é? Mãe é para sempre. Mas os seus filhos são, né, também prioridade na sua vida. E depois, Daiane, o que é prioridade na minha vida? Deus, meu esposo, meus filhos, o seu lar. Como você cuida do seu lar? Como você cuida da sua casa? Fazer a comida saudável para os seus filhos, ensiná-los a comerem saudáveis, ensinar, né? Porque, gente, nós somos templo do Espírito Santo e nunca se falou tanto de cuidar da saúde como nos dias de hoje. Nunca se falou tanto, né, sobre uma alimentação saudável como nos dias de hoje, porque nós, infelizmente, aprendemos a nos alimentar errado. E isso não é de agora, isso é de muito tempo. Né? E se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não posso cuidar do meu corpo de qualquer forma. Eu tenho que, até porque é saúde como eu cuido do meu corpo. O que eu como vai resultar em como vai ser a minha saúde daqui a alguns anos lá na frente. Então, às vezes a gente vai ter que tirar coisas do nosso dia a dia que já não combinam mais com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E que é bíblico cuidar do templo do Espírito Santo. Às vezes a gente come muita besteira, massa, açúcar, né, gordura, e a gente vai lá, continua fazendo essas coisas e a gente acha normal. E não é normal você alimentar o seu corpo de maneira que vai fazer mal para o seu corpo. Porque aquele que ama o seu corpo não quer prejudicar o seu corpo. E aí a gente vê aquela passagem do corpo de Cristo, né? Quando fala ali, se eu não me engano, em 1 Coríntios, se não me falha a memória, ou 2 Coríntios, não vou aqui trazer porque eu não me recordo corretamente qual é, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, de que quando um membro ele fica doente, né, todos os membros adoecem juntos e que um membro ele não quer fazer mal para o outro porque é um corpo só. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, né, o que eu faço para os meus filhos comerem? Eu uso muito industrializada, aquelas comidas rápidas, né? Ai, Daiane, eu não gosto de cozinhar. Eu também não gosto de muita coisa. Né? Muitas coisas eu também não gosto, mas por amor a Cristo, por amor à palavra e para tentar ser, né, uma filha que agrada ao meu pai, primeiro ao meu pai, que é o meu Deus, eu vou ter que às vezes aprender a gostar de algumas coisas. Eu vou ter que aprender, e à medida que eu vou aprendendo, eu vou amando. Porque o primeiro impacto é a gente dizer eu não gosto, não é o que eu faço, e a gente deixa do jeito que tá, porque a nossa mente foi criada para isso, para não ser questionada. A gente quer que é isso aqui e acabou. Né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não tomo café sem açúcar, não gosto daquilo outro, não e acabou, não me abro para algo diferente disso. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele está em mim, ele está na sua vida, o Espírito Santo de Deus ele vai te falar, filha, é só até aí que você consegue? Você não consegue ir mais além? Então o Espírito Santo de Deus ele vai começando a te mostrar os seus pontos fracos. Eu, por exemplo, gente, eu sou apaixonada por doce. Né? Eu amo doce, eu amo bolo, eu amo tudo que leva, sabe, bombom, chocolate. Eu amo. Só que eu tava numa fase que eu não tava tendo domínio próprio para me alimentar dessas coisas. Então eu tava fazendo, claro que eu gosto de fazer um bolo no final de semana para os meus filhos tomar café, mas eu tava começando a fazer isso uma rotina que todos os dias quase eu tinha que fazer um bolo, eu tinha que fazer um doce, e isso estava prejudicando a minha saúde, né? Eu ganhei peso que eu não podia ganhar, porque eu tenho escoliose. Então, assim, eu sinto muitas dores nas costas por conta, quanto mais eu ganho peso, mais dor eu sinto. Enfim, e quando foi essa semana, né, tenham amigas que te ajudam em propósitos. Eu conversando com uma amiga, a gente falou, vamos fazer um propósito de tirar o açúcar. E nós decidimos fazer esse propósito de tirar o açúcar, né? Pelo menos por um tempo, para a gente poder desintoxicar. E depois a gente saber usar de forma correta e saudável. Porque o problema não é nem usar um pouquinho de açúcar no café. O problema é quando isso se torna algo sem limites, né? Algo demais, né? Como eu poderia dizer, algo que faz mal, né?
algo que não encaixa ali, que você precisa disso todos os dias, e você sabe que isso não faz bem, que você sabe que isso faz mal. Então vira um vício, uma compulsão, e isso vai trazer depois, lá na frente, né? Ou se já não está trazendo uma complicação para a nossa saúde. Então eu vou aprender a organizar minha casa, eu vou aprender a gostar de limpar a minha casa. Ah, daí não gosto de limpar, trabalho fora, não tenho tempo para organizar minha casa, mas eu vou ver alguém que possa me ajudar se eu puder, né? No meu caso, eu gosto de limpar minha casa. O que me prejudica de limpar minha casa, de cuidar, são as dores que eu sinto. Mas eu gosto, né, de manter a casa limpa, organizada, né, de manter as coisas no seu devido lugar. Com criança nem sempre vai acontecer, porque tem horas que eles tiram tudo do lugar e tá tudo bem também, porque nós não queremos uma performance, nós não queremos uma perfeição, mas nós queremos entender que nós podemos ser mulheres que de fato fazem a diferença. Fazem a diferença onde o coração se forma. Daiane, onde o coração se forma? O coração se forma no lar. E quando eu falo lar, eu não estou falando da estrutura, se a sua casa é de madeira, é de concreto, se a sua casa é de telha, de laje, se a sua casa é grande ou pequena. Não é nada disso. Quando eu falo de lar, eu falo de um ambiente que você prepara com o seu amor, com o seu zelo, com a sua responsabilidade diária, né? Que você prepara com oração, com louvores, com a forma como você fala com os seus filhos, com a forma como você fala com o seu marido, com as pessoas que convivem com você, a forma como você recebe as pessoas, o ambiente que você forma é o seu lar. Né? Então você vai preparar esse lar, você vai arrumar, você vai limpar, você vai cozinhar, mas o que de fato vai ser moldado na sua família é como a sua família vê o seu posicionamento. E nós mulheres impactamos a nossa família. Talvez o seu marido, ele não seja cristão, ou ele não tem uma visão bíblica, ou você caminha aí nesse lar mais ou menos sozinha. Você ainda assim é uma guardiã do seu lar. Você ainda assim é uma mulher que Deus escolheu, né, como uma referência na sua casa, porque nós edificamos. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica. Não fala sobre o homem, fala sobre a mulher, porque esse versículo é para as mulheres. Se não estava escrito lá, o homem sábio, né, porque o homem referente a tanto a mulher quanto o homem, como Jesus falou aqui, né, que todo aquele, ele não especificou que era só a mulher, mas ele está dizendo que todo aquele que escuta as palavras dele, né, e pratica, edifica a sua casa na rocha. Então, essa palavra é tanto para homens, mulheres, crianças, para todos. Mas lá em Provérbios 14, fala que a mulher sábia, ela edifica. Então, está falando para nós mulheres. Então, a gente edifica à medida que a gente se propõe, né, a ouvir, obedecer e praticar. Daiane, eu tenho muita dificuldade. Vá para um lugar onde só você e o Senhor podem estar a sós. E fala para ele as suas dificuldades. Talvez você tenha essa dificuldade porque você não teve uma referência na sua casa, né, de mãe que cuidava dos filhos com paciência, de pai, né? Às vezes você foi criada num lar disfuncional, de briga, de confusão. Você nunca soube o que é ter um lar de paz. Então você realmente não sabe. Mas ó, o Espírito Santo de Deus, ele pode e vai com certeza te conduzir nessa missão, porque ele te fez para essa missão. Então aquele que fez, ele também nos molda e nos prepara. Então é isso, né? Eu quero agradecer por cada mulher que participou das aulas. Eu quero agradecer a você, né, que mesmo não sendo inscrita, mesmo não sendo, né, aluna da escola de STEM, mas participou, ouviu, né, entendeu que Deus tem falado, Deus tem chamado você para esse tempo e que você possa, minha irmã, crescer a cada dia mais na fé, no conhecimento, na graça do Senhor Jesus e sempre, ó, usando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é o nosso manual de vida, tá? E eu agradeço por ter você aqui até esse momento. Um beijo e até uma próxima vez que nós possamos estar juntas, em nome de Jesus.